Gente, nós vamos agora fazer a página 41. Vamos fazer a nossa correção. Então, primeira coisa que você tem que ter feito é lido o texto, da página 38 até a página 40. É um texto o quê? Dramático. O que é texto dramático? Olha aqui, fique sabendo. É um texto escrito para ser encenado, isto é, representado por atores em um palco para uma plateia. Quando é encenada, a linguagem verbal, que é o texto, combina-se à linguagem gestual, que é gestos, expressões e ação dos atores, para transmitir emoção, provocar reflexão e garantir o entretenimento do público. Ele é constituído de um texto principal, que são as falas das personagens. Há também um texto secundário, que são as rúbricas, isto é, as indicações de cenário, fundo musical, gestos, entonação de voz e movimentação de atores. Quais são os personagens que aparecem nesse trecho do texto? Pedro, Lisa e a mulher. No início do texto, a música Pipa, que acompanha a brincadeira do menino, para de repente. O que aconteceu nesse momento? A linha da pipa quebrou. Há uma mudança de cenário da cena 4 para a cena 5, por quê? Porque a pipa, que era empinada em campo aberto, cai na floresta e Pedro vai buscá-la. Eu vou voltar aqui para esse um pouco de conversa. Vamos debater aqui um pouquinho, já que a gente não está em sala. Se nós estivéssemos em sala, faríamos uma roda de conversa para falar a respeito desse texto. Gente, quando a gente lê é muito interessante, porque você viaja nos acontecimentos. Então, o que poderá acontecer com Pedro? Converse com os colegas, né? O que poderá acontecer com Pedro? O que é que vocês me dizem? Ao ler o texto, você conseguiu imaginar como são as personagens, as cenas e os cenários somente pelas indicações? Letra C. Ao dar o novelo a Pedro, a mulher lhe diz o quê? Sua vida vai passar assim, ó, num piscar de olhos. Que gesto ela teria feito acompanhando a fala? Vou deixar aqui essa letra A para você imaginar o que poderá acontecer com Pedro. Na atividade, na letra B, ao ler o texto, você conseguiu imaginar como são as falas, como são os personagens, as cenas, os cenários, somente pelas indicações? Pode ser que sim, né? Mas nem todos os detalhes das cenas são descritos no texto. Muitos dos detalhes da movimentação no palco, da interpretação dos atores, são determinados pelo diretor do espetáculo, que não aparece na hora que está acontecendo. Outra pergunta. Ao dar o novelo a Pedro, a mulher lhe diz, sua vida vai passar assim, ó, num piscar de olhos. Que gesto ela teria feito acompanhando a fala? A palavra ó é uma redução da fala de olhe, olha. Então, que gesto vocês conhecem para indicar a rapidez da passagem de tempo? Pode ser um estalar de dedos, juntando o polegar, né, e o médio. O que é que você acha que apareceu para dar isso? Isso é só uma roda de conversa que a gente iria fazer na sala de aula, mas eu deixo isso aqui com vocês. Então, vamos para a próxima página, tá, meus queridos? Vamos lá. Pelas pistas que o texto dá, qual das imagens a seguir está mais próxima das características da floresta da história? Marca um X. Pelas pistas, essa imagem. O que você observou no texto para assinalar essa imagem? A fala de Lisa, na primeira cena, é uma floresta super escura lá. E a rúbrica, no início da cena 5, quando Pedro olha, se transformou em floresta luz verde. Qual é a personagem geradora do conflito da história e por quê? É a mulher, porque ela dá a Pedro uma linha supostamente mágica que o deixa intrigado e curioso. Fique sabendo, no texto dramático pode haver 3 tipos de fala. O monólogo, toda vez que vocês ouvirem essa palavra monólogo, é quando a personagem fala com ela mesma.
Gente, a gente fala consigo mesmo, não fala? Expondo os seus pensamentos. O diálogo, quando duas ou mais personagens conversam. E o à parte, quando a personagem faz comentários sem que os interlocutores ouçam, geralmente dirigindo-se à plateia. A questão 7. Quais os tipos de fala é possível reconhecer no texto? Diálogo e à parte. Não tem monólogo. Espero que vocês tenham acertado essas pistas do texto. Vocês prestem atenção como é representado o cenário pelas indicações dadas no texto, que há uma animação representando a floresta. Então, você tem que pensar como seria essa animação. Estou voltando aqui para a questão número 5. E quanto à questão número 7, você pode sublinhar o final da cena 4, que tem: cadê minha pipa? Ela caiu? Alguém viu minha pipa por aqui? Isso é o que chamamos de apartes, quando eles se dirigem ao público. E o final da 5 também. A partir de vocês. A partir de... Vocês viram? Ele está falando com a plateia. Vamos para 43. Em determinado momento da história, Pedro pede ajuda da plateia para encontrar a pipa. Que sensação essa interação da personagem com a plateia provoca no espectador? O espectador se sente participando da história. Nos textos narrativos, o narrador é um elemento muito importante. E é ele quem conta a história. Ele pode participar da ação ou apenas observar o que ocorre. E no texto dramático, existe um narrador? Como a história se desenvolve? Geralmente não há narrador. A história é apresentada ao espectador pelas ações vividas pelas personagens. Quem são os possíveis leitores de um texto dramático? Vamos trocar ideias. Os leitores são os próprios atores, diretores e pessoas envolvidas na montagem da peça. Podem ser também pessoas que, mesmo não ligadas ao teatro, se interessam por textos dramáticos. Leia essas falas de Pedro e observe as palavras destacadas. Pedro: vou fazer depois. A gente se vê amanhã. Eu vou lá. Pedro: cadê minha pipa? Ela caiu? Alguém viu minha pipa por aqui? A personagem Pedro usa uma linguagem do dia a dia mais informal para falar com Lisa. Você acha que essa linguagem combina com o personagem? Por quê? Sim, porque o personagem é uma criança que está conversando com uma amiga em uma situação do dia a dia. Gente, o que é linguagem informal? É linguagem que a gente usa no dia a dia, o nosso dialeto do dia a dia. Não tem aquelas palavras difíceis. Não tem, por exemplo, você não chama ninguém de excelência, que é uma linguagem mais formal. Não tem palavras complicadas. Essa é a linguagem informal, é a nossa linguagem do dia a dia. Nas falas de Pedro, substitua as palavras destacadas por outra em linguagem mais formal. Então, vamos substituir para vocês entenderem a linguagem mais formal. Pedro: vou fazer depois. Nós nos vemos ou veremos amanhã. Eu vou lá. Onde está a minha pipa? Ela caiu? Alguém viu minha pipa por aqui? O que aconteceu com o texto? Gente, aqui é importante que vocês percebam que, neste caso, as marcas de oralidade e informalidade caracterizam a fala do personagem Pedro. Olha só, que aqui tem uma pergunta: o que aconteceu com Pedro, né? A linguagem formal e informal podem ser empregadas tanto na fala, que eu falei para vocês que é o que a gente fala no dia a dia, quanto na escrita. É importante saber quando se deve empregar uma ou outra. Por exemplo, no texto dramático, assim como em outros textos de ficção, a linguagem é um elemento de caracterização das personagens. Por exemplo, se dentro de um texto dramático tem um juiz, a linguagem dele já vai ser formal. Mas se tem uma criança, a linguagem dele tem que ser informal. Espero que vocês tenham percebido que a fala de Pedro, em linguagem formal, perde a expressividade e a veracidade de uma criança.